você está chegando nesse vídeo por acaso, durante esse semestre eu estou produzindo alguns personagens para servir de referência para os meus alunos de criação avançada e atuação e expressão. E esse aqui é um vídeo no meio do processo, então você deve ter visto no título que é uma parte, sei lá, parte 80 e tantos do processo, né? E nessa parte aqui eu vou só finalizar algumas coisas do rig antes de tentar ir para um render do personagem, né? Então eu já criei uns designs aqui de Bonnie e eu estou tentando ajustar esse design para poder ficar mais fácil a seleção da vida na hora que eu estiver trabalhando com animação e essas coisas, né? E se você tá vendo esse aqui é aluno matriculado, né? As partes teóricas elas estão em outros vídeos, assim. Eu já gravei um vídeo onde eu explico como que eu fiz esse desenho, né? E também se é aluno matriculado, você viu isso comigo antes da gente entrar no regime remoto, né? Eu tô dando aula, essas aulas são gravadas para veteranos do curso de jogos, então tem isso também, né? Então eu vou acreditar que todo mundo lembra, sendo que é difícil lembrar qualquer coisa esse ano, que esse ano tá uma loucura. Mas aqui eu tô só padronizando mesmo. Tipo, já tem esse design aqui. E eu tenho também uma expressão facial aqui, que eu tenho ela também no outro lado, mas eu não tenho bone. Então eu quero criar esse bone. Esses dois bones eu quero também que eles sejam filhos da cabeça. Ou da mandíbula, talvez. Filho da cabeça. E aí, esse, esse bone aqui, ele vai ser... Deixa eu marcar os grupos também. Esse aqui é do lado esquerdo, esse aqui é do lado direito. Esse bone ele chama Mouth R e ele vai comandar os shape keys do Smile R. Então eu vou adicionar um drive aqui. Meu driver ele vai ser um valor médio. Ele vai usar o rig, o bone mouth. Eu não sei pronunciar isso, então mouth.r. Ele vai usar o y local e deixa eu dar um update de dependências e vamos selecionar o bone para ver se está funcionando. Não, não, porque eu tenho que ajustar o valor também. O valor de deslocamento é 0.2, se eu não me engano. Então, eu deixei a aba de driver aqui do lado. E aí o Smile R, ele está com o, o ponto da curva em 0.1, mas é 0.2. 0.02, na real. 0.02. É. Aí aqui, pose mode. Aí tá puxando mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa. Object mode para esse cara aqui. Então, isso aqui eu vou adicionar um driver. Que é o sed. Deixa eu ver como é que o sedl tá. O sedl ele tá 0.020 também. Mentira, esse aqui tá como menos 0.20. Menos 0.20. Porque ele é y negativo. Tá menos 0.020. E ele vai usar um valor médio. Ele
Ele vai usar o rig e ele vai usar o Bone Mouth. Ponto R. Ele vai usar o Y local. Y local. Pose Mode. Mentira, deixa eu selecionar primeiro isso aqui, objeto, Pose Mode. E pra cima tá indo, pra baixo não tá indo. Vamos ver por quê. Object Mode. Então, deixa eu atualizar as dependências porque era só atualizar as dependências. Beleza. Aqui, ó, eu vou deixar para criar mais expressões mais para frente. Então, porque aqui na verdade eu já consigo fazer algumas. Eu já consigo fazer uma outra coisa. E dá pra, tipo assim, na hora que a gente estiver fazendo mais, né, uma pose inteira, talvez eu crie mais shape keys, assim, né? Então, sempre é possível criar um shape key novo, ajustar ele, né, e colocar isso na lista e associar ao Bone. Ou seja, eu posso inclusive associar o movimento para o lado, né, e para o outro, ou eu posso associar escala, rotação, para fazer mais poses, né? Então, por exemplo, se eu quiser que esses vértices eles tenham um controle diferenciado, né? Vamos supor que eu quero subir só o meio do lado, né? Vamos pegar só isso aqui, ó. E vamos subir só isso aqui, né? E vamos fazer ele subindo também torcendo, né? Como se fosse um biquinho. Então, eu fiz aqui, mas eu acho que dá pra entender o que eu tô fazendo aqui. E vamos ligar isso aqui. E vou reduzir um pouquinho o meu proporcional. Então, isso aqui eu posso usar para poder ajustar aqui, ó, né? Então, eu posso usar como uma espécie de combo, assim, né? Então, só tô achando que eu fiz, mas eu acho que eu quero fazer mais exagerado ainda. Eu acho que eu quero fazer mais arredondado também. Eu acho que talvez eu queira fazer um pouquinho aqui pra baixo também. Deixa eu ver. Deixa eu dar um rotate assim. Acho que um rotate vai ajudar. E um lugar desse. Bem exageradão. É... Ou seja, eu posso transformar bastante essa pose, né? Para ter um resultado diferente. Deixa eu dar um pose mode aqui, porque eu não quero a gengiva dela aparecendo. Né? Então, vira uma expressão diferente. Ou seja, como eu tenho já tenho alguns bones que pode controlar e eu tenho bastante coisa que eu posso fazer aqui na boca, então isso aqui é uma coisa que pode acontecer. Eu não vou salvar esse daqui porque não ficou do jeito que eu quero, então eu vou só jogar fora. E depois eu vou testando, né? Depois eu vou testando algumas poses.
Então aqui eu quero limpar, na verdade, a pose, porque ela ficou estranha. Eu quero limpar a pose. Então assim, aqui o rig já terminou, assim, eu não preciso de mais nada por enquanto. Se eu precisar, vai ser posterior, né? Eu tenho um controle que eu quero fazer, mas é um controle que eu quero fazer, ou seja, não é um controle que eu preciso fazer. Porque a perna, ela tá com IK, aliás, eu acho que tem até mais de uma perna aqui ligada. Aqui já tá. Parece que o iPod tá aparecendo junto com o iPod, mas tudo bem. Tem mais de um, né? Então, o que é esse controle? Eu quero desligar os IKs. Então eu vou criar um controle que desliga o IK da perna. Acho que eu vou colocar ele aqui do lado da perna, ou do lado do pezinho, talvez. Acho que eu vou fazer ele aqui, ó. Né? Então eu vou adicionar um controle aqui. Esse controle ele vai ser o meu IK fk.l, né? Ele é o IK FK, ou seja, ele vai ligar e desligar o IK. E ele vai controlar esse valor aqui, ó. Então ele vai desligar e ligar o IK. Então, uma alteração de pose que eu tenha feito, né? Vai ser ligada e desligada por aqui, tá? E eu quero desligar todos eles ao mesmo tempo, né? Então, eu vou criar um driver para ele. Deixa eu criar um driver. Beleza. Então, agora tem um driver aqui, ó, que vai ser influência. Eu vou fazer esse mesmo driver afetar isso aqui. Então, a coxa e a perna. E eu tenho um na ponta do pé. Então, eu quero desligar todos de uma vez só. Então, aqui, ó, eu tenho os três aqui, ó. E para todos os três, a situação é a mesma. Eu quero usar o objeto rig, né? Eu quero o objeto rig. Eu quero o bone e kfk.l. E eu quero que ele use aqui, ó, esse bone aqui. Eu quero que ele use, deixa eu ver os eixos dele. Eu quero que ele use o x dele, ou seja, eu quero que seja para cá. Então eu quero usar o x dele. Mas eu quero o x local. Ou seja, eu quero que o x local faça essa alteração, né? Então quando eu mexer para o lado ele vai fazer isso. E eu quero que seja valor médio, né? Ou seja, eu quero que seja o valor médio deixa eu transform space, local space, né? Aqui ele está desligando, né? E aqui ele está ligando. Talvez um seja muito, talvez um seja muito. Talvez eu queira só daqui até aqui, ó. Então talvez seja 0.1. Mas vamos fazer para todo mundo, porque senão vai estragar meu rig, né? Então vamos pegar todo mundo e fazer a mesma coisa. Eu quero também esse aqui, é a mesma coisa, né? Eu quero o valor médio, eu quero o rig, eu quero o bone e kfk.
E eu quero xlocation no espaço local. Dependências. Beleza. E o dedão também. O dedão também. Deixa eu pegar o dedão. É a mesma coisa. Valor médio. Night O Boni é o IKFK. IKFK. E local space. Update de tendências. E todos eles, eu vou querer, na verdade, que que esse ponto aqui, ele não seja em 1, eu quero que ele seja em 0.1. Então eu vou pegar para todos os meus para todos os meus controladores, eu quero 0.1. Referindo 0.1. 0.1. 0.1 e 0.1. Então, aqui, ó, se eu acertei, né, se eu acertei, eu vou estar desligando e ligando o FK aqui e ligando aqui, né? Então, aqui no meio, ele fica com meia influência, então eu não vou usar ele nunca aqui, tá? Então, na hora que eu estiver animando, eu tenho que lembrar disso. A influência ela não fica no meio do caminho, ela é aqui ou aqui. Para poder fazer isso ficar mais fácil de entender, eu vou criar um limite aqui no constraint do Bond, falando que ele não mexe solto, assim, ele vai ter um limite de posição, tá? Então, o mínimo e o máximo de Y, o mínimo e o máximo de Z do local space é zero, né? Ou seja, ele só mexe para o lado aqui agora. O mínimo de x é zero, o máximo de x é 0.1. E aí ele vai grudar aqui. Tá? E eu vou fazer um design para ele também. Eu vou reaproveitar um que eu tenho aqui. Viewport Display. Qual que era? Deixa eu ver. Design. Target Design, talvez. Não. Target Design fica bonitinho. Target Design fica legal. Beleza. E eu vou criar aqui um plano. X. Ctrl L, X. Eu quero only faces. E aqui eu vou fazer um. Que inclusive eu vou fazer assim. W, subdivide, W.
grab em X aqui, ó, só para ficar certo o que está acontecendo aqui. W, subdivide. W, subdivide. Grab em X. Aqui eu vou preencher também. Isso aqui vai ser IK. Isso aqui vai ser FK. Vai ser um PK, né? Beleza. Então, isso aqui vai ficar aqui. E todos esses dois aqui, ó. Esse objeto vai ser filho do master. Então, deixa eu só selecionar esse cara aqui. Object Mode, Pose Mode. Você vai ser filho do master, que eu não preciso ser zanzando por aí. Ctrl P, Ctrl 7. E você, que é o objeto aqui, eu quero relativo ao Bone. E se tudo estiver certo, ele é filho do Bone Master. Né? Então, na hora que eu mexer isso aqui, tipo, IK é aqui, FK é aqui. Então, o meio tá meio proibido, assim. Isso é uma coisa de interface, assim. É sutil, mas pode funcionar. Ou seja, quem está animando aqui pode perceber que esse bonde só tem valor dentro dessa caixinha aqui, ó. Isso vai me ajudar a animar algumas coisas. Opa, eu fiz barrei aqui no espaço. Então isso aqui está salvo. Esse mesmo bone, eu vou querer ele do outro lado. Então, eu conferir se ele está no lugar certinho. Ele está com o filho do master, beleza. Então eu quero pegar esse objeto e dar um simetrize. Aqui, ó, eu dei o simetrize, mas eu não quero manter esse simetrize. Porque na real aqui ele está ficando muito em cima. Então eu quero, na verdade, esse bone meio assimétrico. Eu quero ele aqui, ó. Que aí minha interface de KFK, esse objeto que eu criei aqui, eu posso só duplicar esse design para cá, ó. Fazer aqui e eu usar o mesmo valor de conta, assim, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou pegar e vou pôr os constraints aqui. Eu quero ir no meu Object Mode. Então, Object Mode. Pose Mode. E vamos pegar os bondes que eu quero. The driver. The driver. The driver. Todas essas coisas que eu estou fazendo no manual, eu sei que dá pra criar script, automatizar. Mas, de certa forma, é bom mostrar fazendo o processo assim. E eu quero fazer um por um aqui. Então, eu quero valor médio, rig. Eu quero
e KFK direito, local space e atualizar as informações. Mesma coisa, valor médio, KFK, não, mentira, rig, KFK, xlocation, local, update. E aqui eu quero a mesma coisa, valor médio, Knight, rig, e KFK direito, local space e update dependências. E todos esses três aqui eu quero a mesma relação de keyframe também, ou seja, aonde o valor aqui está na curva, ou seja, onde o valor de frame está 1, eu quero 0.1. Okay, eu posso mexer só um pouquinho o Bone e ele já faz 100%. Ou seja, se eu mexer 0.1 eu vou ter o valor de 1, né? Ou seja, essa aqui é a conta aqui. E eu acho que eu quero desligar esses eixos aqui por enquanto. Ah, eu tenho que mudar o limit location. Porque agora ele inverteu, então aqui ele está com -1. Não é -1, é 1. Eu não fiz negativo. Eu podia ter feito FK e K, mas eu acho que não compensa, né? Então aqui eu quero, na verdade, que seja mínimo de 0, máximo de 1. Mas se eu quiser realmente espelhado, eu podia ter feito a linha de driver invertida e falar que 0 é o equivalente a 1, por exemplo. -1 é equivalente a 0. Isso dá para fazer também na curva, você pode inverter o valor, né? E, inacreditavelmente, eu vou considerar esse rig pronto, porque ele atende a demanda que eu tenho. Ele atende a demanda que eu tenho, o render que eu quero fazer. Ou os renders que eu quero fazer. Eu tenho um concept lá no começo, no primeiro vídeo. Ela provavelmente vai estar caminhando com uma tocha, alguma coisa assim. Então eu não tenho uma demanda muito grande para esse rig, não. E eu posso ir complicando, né? Ou seja, eu posso ir elaborando isso aqui à medida que eu for avançando, né? Tipo, querendo fazer uma expressão específica. Ou seja, na hora que eu estiver posando, eu posso criar mais poses no ShapeKey e associando eles. Eu não preciso necessariamente criar todos os controles de rosto, sendo que o personagem não vai ter todas as expressões possíveis. Agora, se você vai fazer um personagem com todas as expressões possíveis, então você vai ter que ter um pouquinho de paciência e fazer cada deformação de cada pecinha, né? Ou seja, na hora que eu estiver controlando o meu ShapeKey, ou seja, todas as formas de puxar a boca, né? Todos os formatos que você tiver que fazer, você tem que fazer. Então, por exemplo, se eu quiser fazer esse canto sendo puxado para cima, né? Esse canto sendo puxado para a diagonal, né? Esse canto puxando para o lado, esse canto sendo puxado para essa diagonal, esse canto sendo puxado para baixo, né? Ou seja, se eu quiser fazer todos esses shape keys para ter, tipo, tudo que a musculatura faz, né? O exemplo que eu estava dando mais cedo nesse vídeo, né? O lábio girando para fora, né? Que é o biquinho né? Ou então o lábio estufando para frente, né? Para fazer beijinho. Ou seja, cada uma dessas deformações eu posso fazer um shape key e associar a um dos movimentos do controle da boca, né? Lembrando que eu tenho na boca, eu já usei esses dois eixos, mas eu ainda tenho esses dois eixos, eu tenho o giro e a escala, né? E a escala pode ser a escala de uma direção e a escala de outra direção. Então tem bastante coisa aqui. E eventualmente talvez eu queira colocar mais de um controle na boca, por exemplo, né? Ou seja, talvez eu queira colocar um segundo bone ou um bone que
faz algo específico aqui. Né? Mesma coisa eu diria a respeito do IK. Se minha personagem fosse escalar montanha, subir escada usando as mãos, eu ia ter que fazer o mesmo processo de IK no braço. E se minha personagem tivesse que ficar vigiando alguma coisa, a gente faria um IK para a visão, né? Um IK para o olhar dela. Então isso aí depende muito, ou seja, o seu rig ele é tão complexo quanto as animações que você precisa fazer. Tá? Então se você tem uma animação simples, né? Geralmente o jogo a gente simplifica bastante, né? A gente faz as ações de golpe, né? As ações de interação. Então eu sei que o que eu tenho aqui já faz bastante coisa, eu vou fazer essas coisas antes de sair complicando minha vida. Ou seja, eu vou esperar a demanda primeiro para depois ficar criando a informação. Senão você pode criar um monte de controle que nunca vai ser usado. Isso acaba que fica caro para a produção. Tá? Mas é isso. Tá pronto o meu rig. Então minha próxima aula já vai ser